Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica e hoje nós estamos aqui para mais uma crítica. E dessa vez a crítica aqui vai ser da trilogia do filme De Volta para o Futuro. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube. Bom, De Volta para o Futuro é uma franquia que teve o seu primeiro filme no ano de 1985, tá? O primeiro De Volta para o Futuro. O segundo foi em 1989, se não me engano, e o último em 1990. Essa trilogia, ela é, como eu posso dizer em outras palavras, excepcional em todos os seus trabalhos. Uma das melhores, se não a melhor trilogia do cinema. Pois, mesmo sendo um filme da década de 80, com nem tantos efeitos especiais que nem a gente tem hoje, a gente reconhece que o trabalho daquela época, no caso, todo o esforço e dedicação que o diretor é o Robert Zemeckis, né, do próprio da trilogia de filmes, e que pra mim realmente toda essa construção da trilogia do De Volta para o Futuro, ela envolve, como eu posso dizer, muito sentimento e muita emoção de fato. Pois eu particularmente, não é todo dia em que eu assisto o mesmo filme repetidas vezes, que eu acho que eu já assisti a franquia umas 4, 5 vezes, e sinto a mesma reação como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Detalhe, a ideia e a genialidade por trás de todo esse filme, dessa trilogia de filme, é fantástica. Foi, eu acho que, se eu não me engano, o primeiro filme que deu um alinhamento para os outros filmes de viagem no tempo. Ou seja, De Volta para o Futuro foi uma força motriz que incentivou todas essas produções que nós temos hoje em dia sobre viagem no tempo. Claro que De Volta para o Futuro é aquele estilo clássico de viagem no tempo, onde você voltando para o passado afeta o seu futuro e muda tudo. Isso é o estilo clássico, o estilo básico e que incentivou, querendo ou não, inúmeras construções pós, né, esse filme. Ou seja, a importância de Volta para o Futuro é imensa. É isso que eu estou tentando resumir aqui nesses 3 minutos. Que De Volta para o Futuro foi, de fato, uma força motriz de importância, mesmo sendo lançado na época, para incentivar toda uma produção de cinema. E digo isso sem cessar, porque para mim esse é um melhor filme de viagem no tempo que existe. Tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, tá? Primeira coisa que eu quero destacar: direção e roteiro e criatividade e genialidade. E ao mesmo tempo, no meio disso tudo, a questão de repaginar uma mesma cena. Eu acho que também foi daí que surgiu a grande ideia de pegar cenas de filmes anteriores e remontar ela através dos bastidores. De Volta para o Futuro é um filme, assim, que trabalhou isso perfeitamente, principalmente no seu segundo filme, tá? Que o segundo filme foi, eu acho que o ápice desse retrabalhar os bastidores, utilizar as mesmas cenas para mudar elas. E o terceiro, ele também aproveita muito disso logo em seu início, tá? Eu digo isso pois, né, trabalhar a mesma cena, o mesmo cenário, utilizar ela, mudar a perspectiva, já ter gravado antes, já ter um final alternativo talvez, e ao mesmo tempo ter a genialidade do encaixe, de não ficar um furo necessariamente de roteiro, e sim, mesmo com todo o encaixe certo, conseguir repassar a sua emoção e o seu sentimento pelo filme, isso é De Volta para o Futuro. Isso é genialidade. Isso é cinema. E a direção desse filme é de parabéns. É de nota 10. É sensacional, tá?
E automaticamente também eu vou chegar ao ponto de elogiar fotografia. Murilo, mas é um filme antigo. Na época eles nem tinham tanto trabalho. Vocês é que pensam. Porque a fotografia desse filme também é muito boa. Ah, mas é fotografia de 1985, 1989. Não podemos cometer aqui, crianças, anacronismos. Anacronismos é julgar uma coisa que foi feita em uma época diferente da sua. Não cometa isso. O erro do anacronismo é muito presente hoje em dia e muito julgado pela sociedade hoje em dia, a qual não gosta, ou não prefere, ou descarta, ou critica, ou ainda mais, se anoja de filmes antigos. Filmes antigos são muito bons. Filmes antigos estão presentes há muito tempo. E é de lá que surgiu os seus filmezinhos atuais. Então se liga, por favor. E presta atenção no cinema antigo, que o cinema antigo é sim muito superior, tá? E De Volta para o Futuro tem isso, né? Tem toda essa essência e essa carga, tá? E De Volta para o Futuro também tem um dos melhores, assim, digamos, ângulos de câmera que eu já vi no cinema também. E detalhe, feito em uma época antiga. Pois, o enquadramento principalmente da torre do relógio, precisão do ponteiro do relógio, ângulo de câmera, propriamente utilizar cenas do DeLorean, gravar em um movimento e também ainda propriamente ressaltar uma época mais antiga do que 1985 e fazer isso de um jeito de estilo de câmera de época, parabéns. É literalmente sensacional. Outra coisa que eu tenho para elogiar desse filme, elenco, tá? Michael Fox, no caso, hoje ele já tá mais velho, né? Que interpretou Marty McFly. Sensacional em todos os aspectos. E não só o Michael Fox interpreta o Marty McFly, ele interpreta outros personagens, porque na época não se tinha um elenco tão, como eu posso dizer, tão bem elaborado e tão bem estruturado. Então, mesmo ator, ele interpreta outras versões dele. Enfim, é uma questão assim de ajuste, mas que de fato funcionou muito bem. Christopher Lloyd, que é o Dr. Emmett, parabéns pela atuação assim, sensacional que ele fez na época e que fez um dos maiores clássicos do cinema, se não é o maior clássico do cinema, De Volta para o Futuro, tá? Outra que eu também tenho que elogiar é a Lea Thompson, que interpreta Lorraine Bain. Muito boa a atuação dela. E sim, tem atuações muito boas para filmes de época. E, querendo ou não, nesse filme a gente tem a clássica essência de um filme com uma questão séria e ao mesmo tempo ter um alívio cômico e ao mesmo tempo também ter uma quebra de expectativas e um plot twist no final e uma coisa que a gente não esperava. E sim, esse filme ele constrói isso muito bem. Os três De Volta para o Futuro, no caso. Analisando separadamente, tá, o que eu menos gosto e o que eu acho que foge um pouco mais da curva é o terceiro filme do De Volta para o Futuro. Tá, eu entendo a questão de que automaticamente inúmeras referências e paralelos foram feitos na época, tá? De que em 1990 era produzido muito conteúdo da época do Faroeste. Só que, na minha humilde opinião, mesmo que tenha sido uma continuação direta do segundo, esse é o que mais foge da linha turva e da linha curva, tanto faz como for falar, pois ele é o que mais me deixa receoso em vários sentidos, principalmente como eles encerram a trilogia, que pra mim não é que eu diga um desrespeito à franquia, muito pelo contrário, a destruição da máquina do tempo, que é o DeLorean, que é a criatividade de milhões do diretor de colocar uma máquina do tempo em um carro, foi sensacional. Só que, porém, entretanto, todavia, a cena em que o doutor volta com uma locomotiva e tudo mais, moderna e
eu ainda não consigo compreender. E não é nem por questões assim, mas sim porque o terceiro filme não me passa um sentimento tão, como eu posso dizer, tão de volta para o futuro quanto o primeiro e o segundo passam. Pois o primeiro e o segundo realmente eles parecem entrelaçados em ser uma parte 1 e uma parte 2. Já o terceiro parece que é uma questão mais afora. Mesmo que tenha, obviamente, os parentescos com Marty McFly, com o Biff e tudo mais. Que o Biff é o principal vilão de toda a franquia do De Volta para o Futuro. E mesmo assim, eu não consigo, sabe, entender essa curvatura e essa reviravolta que fizeram pra ter no terceiro filme. Ele é legal? É legal o terceiro filme. Mas pra mim ele perde muito a credibilidade dos dois primeiros, tá? Que os dois primeiros, eles ainda fazem um total sentido ser um De Volta pro Futuro. O terceiro parece que é mais um spin-off de Velho Oeste, né? E pensando como um spin-off de Velho Oeste, ele funciona, tá? Eu só digo que ele não tem uma sensação tão boa quanto os dois primeiros. E eu acho que é uma opinião bem sincera minha, mais como um fã da franquia, que dentre todos que eu assisti, o terceiro não me cai muito bem, mas os dois primeiros são excepcionais. E automaticamente também, agora encerrando aqui toda a crítica, eu falo que De Volta para o Futuro é uma franquia, é uma trilogia belíssima e esplêndida. Vocês que estão assistindo têm que dar uma chance para De Volta para o Futuro, no caso. Porque é gigante o quanto eles trabalham com viagem no tempo. E é bom sempre dar uma olhada para o que originou as coisas e o que incentivou os outros filmes a terem a mesma metodologia. Então, De Volta para o Futuro é, assim, um filme recomendado para todo mundo. Eu recomendo para todo mundo vocês darem uma chance, mesmo que seja um filme antigo. Que, meu Deus, aquela fotografia, filme antigo não me cai. Gente, filme antigo, principalmente anos 80, é que nem a música. As melhores músicas estão nos anos 80, os melhores filmes também estão lá nos anos 80. Então eu recomendo sim dar uma chance para De Volta para o Futuro, a trilogia, que é maravilhosa e espetacular. E eu encerro aqui dizendo que De Volta para o Futuro tem uma nota 9,85. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube. Vejo vocês, até a próxima!